Olá pessoal, eu sou o professor Marcos, professor de língua inglesa, e irei passar agora alguns exemplos similares e bônus da questão número 4, tá certo? A questão número 4 que eu passei para vocês é o seguinte, diz o seguinte: Lucas, a fala de Lucas é she can study. A fala de Lucas é ele pode estudar. O discurso direto dessa frase ficaria de que forma? Aí você vai, coloca aqui, começa logo por português e depois por inglês. Depois você passa o discurso indireto para o presente e o discurso indireto para o passado. Primeiro em português, depois em inglês. Deixa eu ver o terceiro exemplo. Aqui está she, Lucas, he e I. Eu vou dar dois exemplos aqui. Vejam só. Lucas diz, I can study. Quem é que fala? Lucas. Ele diz o quê? Que quem pode? É ele, ela ou ele? É Lucas. A voz de Lucas é I can study. Lucas não disse que ele pode estudar, no sentido de que ele está apontando para alguém, como nessa situação aqui. Lucas disse, ele pode estudar. Não é ele no sentido de Lucas, mas outra pessoa por ele estar indicando, apontando. Nesse caso aqui representa Lucas. Então vamos ver. Eu posso estudar. Se é o discurso direto, pessoal, então eu vou reproduzir a mesma coisa. Lucas disse, eu posso estudar. É um discurso direto? Porque eu sei. Porque ele reproduziu a mesma voz de Lucas. Lucas disse, eu posso estudar. Isso aqui tem que ser o mesmo que está em cima. Isso é chamado de discurso direto. A voz de Lucas, a fala de Lucas é, eu posso estudar. Aí eu vou e reproduzo, né? Eu vou reproduzir e tem que ficar da mesma forma. A mesma coisa em língua inglesa. Olha em língua inglesa como é que vai ficar. Lucas disse, I can study. Eu posso estudar. Opa, tá em português, tem que estar em inglês. Lucas disse, eu posso estudar. Lucas said, I can study. I can study ou I can study. Agora nós vamos fazer o discurso indireto. Como é que é o discurso indireto? No presente. Essa forma no presente é só uma questão didática, viu pessoal? Porque do discurso direto para o indireto vai ter que respeitar o tempo verbal. Se for no simple present, vai ficar no past, certo? Se vai começar no presente, a outra expressão tem que estar no passado, tá certo? Depois a gente entra com mais nitidez para vocês. Então vamos ver aqui o presente. Como é que fica? Lucas diz que ele, eu posso estudar. Lucas diz que quem é que pode estudar? Esse I aqui, eu, é o quê? Quem é que está falando? É Lucas? É sim. Se é Lucas que está falando isso aí, então é assim. Lucas diz que ele pode estudar. Nós temos que botar essa conjunção that aqui. Essa aqui é em inglês. Deixa eu colocar novamente. Lucas diz que ele pode estudar. Quem é que pode estudar? Lucas. Como é que eu sei disso? Porque Lucas disse aqui, I can study. Já no passado, eu vou passar essa expressão para o passado do discurso indireto, que está no presente. Então fica assim, Lucas, o pessoal está respondendo agora, Lucas disse que ele poderia estudar. Já muda. Eu vou desconectar aqui um pouquinho. Um pouquinho aqui, viu pessoal? Deixa eu tirar da internet. Pronto, desconectei. Então vamos reproduzir
como se deveria. Lucas disse que ele poderia estudar. Lucas says that he can study. Lucas diz que ele pode estudar. Já na segunda expressão no passado fica Lucas said that he could study. Lucas disse que ele poderia estudar. A letra B sempre será o discurso indireto da frase do discurso direto, certo? Eu posso estudar. Aí como é que ficaria no discurso indireto? Lucas disse que ele poderia estudar. A expressão A é apenas para efeito didático. A segunda parte, a B, é justamente o que deve ser feito nos discursos indiretos. Vamos botar outra situação. Aqui é ele pode estudar. Como é que eu faço isso em língua inglesa agora? Vou começar com português. Ele pode estudar. Lucas disse, ele pode estudar. Aqui não é Lucas que diz que é ele que pode estudar. Ele está apontando. Tenta entender. Ele está apontando para alguém, dizendo assim, ele pode estudar. Tipo, vamos supor que tenha ao meu redor 3 pessoas. Aristóteles, Platão e Sócrates. Aí eu digo, Platão, pode estudar. E não eu, sendo Lucas que disse. Então, a fala de Lucas é, ele pode estudar. Como é que fica no discurso direto? Da mesma forma. Lucas disse o quê? Esse disse tem que reproduzir a mesma voz. Ele pode estudar. No discurso em língua inglesa fica como? Mesma forma. Lucas disse o quê? 2 pontos. Eu vou reproduzir a mesma coisa que está em cima. He can study. Ele pode estudar. E aqui, pessoal, como é que fica? No presente, eu vou agora, didaticamente, passar essa expressão do discurso direto para um tempo verbal diferente do normal, que fica assim. Ele, Lucas, diz o quê? Que ele pode estudar. Eita, eu botei em inglês. Desculpa, pessoal. Vou botar aqui. Lucas diz que ele pode estudar. Não ficou a mesma coisa de cima? Ficou. Só que aqui a gente não sabe diferenciar que é o propósito, o protótipo inicial da frase. Lucas está apontando para alguém dizendo que ele pode estudar. E não propriamente que Lucas em si pode estudar. Porque a voz de Lucas aqui é I. Ó, nós temos uma situação com I, uma situação com he e uma situação com she, certo? Então a situação com he tá aqui, ó. Eu vou botar em português. Lucas diz que ele pode estudar. A mesma coisa de cima. Lucas diz... Aqui tá diz. Tá certo. Lucas diz que ele pode estudar. Lucas diz que ele pode estudar. A mesma coisa do outro lado. Lucas disse que ele poderia estudar. Qual é a lógica que vocês estão percebendo? Que tudo que eu estou escrevendo aqui é a mesma coisa do de cima. Perceberam? Ó, Lucas disse que ele pode estudar. Não bota a preposição to ou o termo to para infinitizar o verbo estudar, porque o verbo can, que é um verbo modal, não exige o to. Por exemplo, I go to,
eu vou para, né? Já exige esse to, mas aí I can não pode ser he can to study, ele pode estudar, porque o can automaticamente vai infinitizar o verbo estudar, certo? Então aqui Lucas disse que ele pode estudar, Lucas disse que ele poderia estudar. Essa frase aqui tá certa, e essa aqui está errada. Por quê? Porque aqui é no passado. Agora está certo. She could study. Ele disse que ele poderia estudar. Essa frase e essa frase é a mesma. Então, tanto essa parte A como a parte B são da mesma forma, né? As mesmas coisas são inseridas aí, o mesmo texto. Só que a gente não sabe qual foi a voz inicial de Lucas. Em nenhuma dá para perceber. Aqui nós temos com he e aqui temos com I. Então, tanto faz com um como o outro. Agora vamos à questão número 4. Letra C, que é um exemplo para ver se vocês sabem. Eu vou começar somente um exemplo de um lado e o outro exemplo do outro. Só isso. Para não ficar também na cara, né? Vou começar com o discurso direto. Certo? Fala de Lucas ela pode estudar. Então, Lucas disse o quê? Ela pode estudar. Direto. Agora eu vou pegar uma forma do presente em língua inglesa no discurso indireto. Lucas diz que ela pode estudar. Pronto, pessoal, não posso dar mais informação, senão fica muito na cara. E aqui vocês se viram. Agora o bônus, por vocês terem assistido o vídeo até o fim, é o seguinte. O direct speech e o indirect speech ou reported speech, tanto faz, um como o outro, há uma coisa que acontece, pessoal. A forma informal de falar, muitas vezes, para a ideia de poder, né? Você pode abrir a porta, can you open the door? Você pode fechar a janela, could you close the window? E etc e tal. Você pode usar a expressão can de uma forma informal. Ela pode ser mais usual, mas ela é menos gramatical quando se pede algo. O normal, né, a forma formal é dizer may. May you open the door? May you close the door? Entende? A gente usa may para essas expressões. Agora, todas essas expressões can, may e must, deve, né? I must go. Eu devo ir. I must study. Eu devo estudar. I must love. Eu devo amar. Todas essas expressões que eu estou dizendo aqui fazem parte do discurso direto. May, can, may e must. Eu não coloquei should e nem out porque elas representam a mesma coisa. Elas ficam da mesma forma. Por isso que eu não coloquei nenhum exemplo. Quando eu vou passar ela para o discurso indireto, naturalmente muda-se o verbo. Se é can, que é pode, vai ser could, que é poderia. Se é may, que é pode, fica might, que é poderia também. Se é must, eu devo, tem que ser had to, tinha. Então como é que fica isso na prática? Quando a gente passa, lembrando, pessoal, essas expressões aqui do discurso direto estão aqui, ó. Ficam aqui, certo? Ficam aqui, ó. Aí o outro exemplo fica aqui na parte B, certo? Na parte B. Essa parte aqui, could, might e had to, vão ficar sempre na coluna B do passado. Todos eles assim, ó. Vão ficar assim, ó. Na parte B. Vou botar até um X aqui para vocês saberem. Porque tem muita gente que pensa que fica a parte A. A parte A é só uma questão didática. Então vamos lá. Anna said, I can study. Ana disse, eu posso estudar. Beleza. A fala do discurso direto de Ana.
E agora vamos passar ela para o discurso indireto. Indirect speech ou reported speech. Fica, Ana disse que eu poderia estudar. Anna said that I could study. Ana disse que eu poderia estudar. Vocês perceberam que aqui foi mudado o can para o could. Ó, can foi could. Da mesma forma aqui, can e could. A outra forma, John said, I may go. João disse, eu posso ir. Aí o que acontece? May, que é pode, quando vai passar para o discurso indireto, não fica may, fica might. Certo? Fica might. Então, I might go. Eu deveria ir. I may go, I might go. Marcos disse, eu devo perdoar. Marcos said, I must forgive. No discurso indireto fica Marcos said that I had to forgive. Aqui, ó. Marcos disse que eu tinha que perdoar. Então, do must foi para o had to. Sempre tem que ter esse had to. E esse aqui fica may e fica might. O should e o ought ficam a mesma coisa no discurso indireto. Por isso que eu não coloquei nenhum exemplo. Uma coisa que eu deveria falar para vocês é o seguinte. Dos verbos modais, nenhum deles exige o to. Certo? Ó, melhor aqui. Can fica could. May fica might. Must fica had to. Por que aqui fica to? Porque had não é um verbo modal. É um verbo, o passado do verbo have. I have a dream. I have a dream. I have a car. I have a dog. I have a pen. I have a pens. Eu tenho um caderno, um cachorro. I have a cat. Eu tenho um gato. Eu tinha. I had. Eu tinha. Então, aqui é um discurso no simple present e aqui é no passado. Eu tinha. Que fique claro para vocês aí, tá certo? Que Deus os abençoe e até a próxima.